Olá para você que acompanha a Módulo FM em todas as plataformas e hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que chegou cheirosa hoje. Patrícia, boa noite. Como é que vai? Boa Tudo bem? Boa noite, eu tô bem. E você? Eu também tô bem bonito. Achou que eu não ia reparar, né? Achou que eu não ia reparar. Mas Reparei, aqui, tá vendo? todo dia eu passo perfume. Gente, eu passo perfume pra dormir, ué. Mas esse é diferente. Tá vendo que a gente precisa trocar de perfume? Tá vendo que a gente precisa trocar de perfume pra chamar a atenção? Verdade. Não chama atenção quem passa o mesmo perfume sempre. A gente tinha, né? Eu tinha muito isso de acreditar que se eu tivesse um só perfume, se eu usasse um só perfume, quando a pessoa sentisse aquele cheiro, lembraria de mim. Mas assim, pode até ser uma marca, mas quem tá do lado acostuma com o cheiro e você não chama atenção mais pelo cheiro. Costuma, verdade. Precisa trocar mesmo o cheirinho. Ótimo que você observou, obrigada. Como é que passou a semana? Passei bem. E aí, semana passada eu tive lá no Mr. Lanches. Com os meninos lá, com o Reinaldo, com o Salvador. Saí de lá e vim pra cá ainda, né? Até mandei abraço, mas assim, o tempo foi tão corrido que eu não consegui ainda, não consegui agradecer direitinho na semana passada, mas assim, eles são muito feros com a gente. Então, gente boa até, mano. são muito, fica obrigada. Até sem graça. Eu fico sem graça. Fico até sem graça. Obrigada mesmo pelo atendimento, pela acolhida, pelo lanche maravilhoso. E em breve eu e Tony vamos aí. No dia que você estiver de folga, nós vamos lá, Tony. Já tá... um dia. Folga à noite. Um dia chamado férias. Abraço pra vocês e pra todos os clientes de vocês aí também no Mr. Lanches. E, enfim, passei bem, passei tranquila. O friozinho chegou. Chegou, mas já tá indo, né? Vai, já? Já. Segundo as previsões aí, já começa a esquentar nos próximos dias. Ai, que bom que eu não gosto de frio. Eu já tô sentindo saudade já. Que bom. Foi muito rápido. Gente, ainda bem Deus é maravilhoso, Foi né? muito rápido. Deus é maravilhoso, porque ele faz tudo pra todo mundo, assim. Então, enfim, né? Por mim continuaria, viu? Esse frio, esse tempinho. Não, eu sinto muito. Não gosto, não. Sou muito friorenta. Mas, enfim, hoje, primeira terça-feira de maio. Já, maio. Mês 5. Mês que vem já é metade do ano. Pensa. Que começou ontem. Exatamente. Quero mandar um abraço de parabéns para minha amiga Brígida. Parabéns, Brígida. Feliz aniversário. É uma psicóloga maravilhosa, minha amiga querida. É aniversário? Foi aniversário ontem. Dia 5. Nem mandou pedaço de bolo pra mim. Não, mas acho que não teve. Não teve. Será? Você acreditou, né? Então tá. Brígida, parabéns, Deus te abençoe. É uma amiga, assim, algumas décadas na minha vida já. Uma mulher que eu amo e admiro muito. Tadinha dela. Não, feliz dela de me ter na vida dela. Tadinha dela. Parabéns pra minha irmã, que é aniversário dela dia 9. Ela tá lá do outro lado do mundo. No sábado, tá lá do outro lado do mundo. Mas com a mamãe. Com a minha mãe. Dona Lázara. Que Deus abençoe e guarde a Priscila lá e que Deus possa sempre cuidar dela e, né, da família dela lá em Israel. Que seja um tempo de paz para eles que estão no meio de uma guerra, né? E por falar em Dona Lázara, já chega, viu? Tá bom, pode voltar. Mês que vem ela chega. Pode voltar. Em junho ela já chega. Já comeu, como é que é, os pratos lá? Lá é comida? Como é que chama a fruta lá? A tâmara? Já comeu tâmara demais, pode voltar. Tâmara, suco de romã, que é uma delícia. Suco de romã lá é igual caldo de cana aqui pra nós. É mesmo? E é delicioso. As romãs são desse tamanho, assim, é surreal o tamanho, é lindo. Criada. Elas são bem... Parecida daquelas de tu ali. É por aí. Patrícia, quem tiver interesse de contratar o seu serviço, te acha como? Vou deixar meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. Eu tenho uma mentoria para mulheres e atendo além da mentoria também, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não quero a mentoria, eu quero só que você me ajude a entender algo referente a isso da minha vida, a minha orientação sexual, ao desejo, ao meu relacionamento específico, e aí eu faço esse tipo de atendimento também. Me chama lá no Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, que a gente começa a conversar, eu te passo meu telefone e a gente conversa pelo telefone, tá? Tá então bom, é isso. Tá bom. E hoje é a primeira terça-feira do mês, é dia do meu amigo mandou perguntar. Hoje é dia de perguntas e respostas. E eu abro sempre caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vou pegando as melhores perguntas e selecionando justamente para esse dia. Então, se você quer mandar pergunta, pode mandar
pelo Instagram, lá no Patrícia Fonseca, sexóloga, e que eu vou guardando e na primeira terça-feira do mês eu respondo aqui. Mas, Patrícia, eu fiz uma pergunta lá e até hoje você não me respondeu. E aí? Como é que faz? Me dá um puxão de orelha que eu te respondo lá, porque eu não costumo deixar pergunta pra trás, não. Então tá Não bom. costumo deixar. Às vezes eu não respondo todas e coloco. Às vezes eu não trago todas pra cá, ou respondo todas no Instagram. Até porque não dá tempo também. Exato, né? mas eu respondo no direct da pessoa mesmo, sabe? Por mensagem, respondo pra pessoa direto, assim, eu não costumo deixar nenhuma pergunta sem resposta, não. Se você tá sem resposta, me dá um puxão de orelha lá que passou batido. Pode me puxar a orelha. Pode mandar a primeira? Por favor. Tenho 26 anos. Sim. Namoro há 3 anos. Moro com meus pais e meu pai não aceita muito eu dormir com meu namorado em casa. Sou independente, não dependo deles. Como conversar com meu pai sem brigar? Então, olha, vamos lá, né? Sem causar polêmica, a casa é de quem? Quem manda na casa? De quem são as regras? Não é o fato de você ser independente, de você trabalhar e pagar as suas contas, que você pode fazer da casa dos seus pais as suas regras. Se a casa é do seu pai, da sua mãe, e que a casa deles, as regras são deles, e para eles incomoda o fato de você dormir com o seu namorado dentro da casa deles, o que te resta fazer, minha querida, é não dormir na casa dos seus pais. A gente precisa aceitar que o dono da casa é que estabelece as regras. Aí eu chego e quero questionar as regras do dono da casa, independente de ser filha ou não. Sugestão para você, quer dormir com o seu namorado? Você já é independente, já trabalha, tem a sua casa. Que aí você dorme do jeito que você quiser. Entende? E eu não estou sendo nem... Curta e grossa. Não estou sendo conservadora, não é isso. Não é. Quando o pai e a mãe aceitam, tudo bem, tá tudo bem, eu não tenho nada contra isso. A questão é a seguinte, é causar briga por algo que não tem necessidade. Não tem necessidade. E isso traz para nós uma reflexão, Tony, muito de como os pais estão lidando com os filhos. Nós viemos de uma geração que a gente entendia pai, mãe, avós, tios, professores como autoridade. Sim, senhor. Exatamente. E aí, de repente, os pais de hoje, questionando a autoridade que receberam lá atrás, porque não gostavam, estão buscando uma amizade, assim, extrema com os filhos. Não, a minha filha é minha melhor amiga, o meu filho é o meu melhor amigo. E isso dá um papo profundo, hein? Nossa, mas demais. Não existe pai e mãe melhor amigo de filho. Não é. Isso não quer dizer que eu não possa ser amiga. Mas eu sou amiga até certo ponto do meu filho. Por quê? Porque chega até um certo pontinho, eu vou pra onde? Eu vou pra minha autoridade de mãe. Autoridade de mãe que paga as contas dele. Entende? Então, não adianta a gente questionar isso. Quem paga as nossas contas detém o poder sobre as nossas vidas, sim, ponto final. Certo? Tem uns boletozinhos ali, posso passar pra você? Eu já te agradeço, não quero mandar na sua vida não, Tony, obrigada. Mas isso é fato aqui, ó. A questão é clara, se é ruim pro pai, pra mãe, se eles não gostam do filho ou da filha levar namorada pra dentro de casa pra dormir, não durma, gente. Não tem que questionar, não durma, a regra é deles. Você não quer viver isso? Aluga a sua casa, tenha seu canto, pague todas as suas contas, pague o aluguel, pague a conta de água, de energia, de internet, e aí você leva pra dormir quem você quiser dentro da sua casa. Isso é claro, ok? Ok. Concorda comigo, Tony? Plenamente. Mesmo? Mesmo, Que bom. plenamente. Okay. Até porque, graças a Deus, eu falo que eu sou pai de menino. Tá, mas assim, independente de ser menina ou não, se fosse homem também, tem mães... Sim, não, tem que ter regra. Tem que ter regra e tem que ter então, limites, né? Então, assim, se pro pai e pra mãe tá tudo bem, independente de ser homem ou mulher, né? Mas assim, muitos pais aceitam, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando os pais aceitam. Se não incomoda os pais, tá ótimo. Eu estaria com esse pai aqui. Ok, sim. Eu estaria com esse pai. Eu não, você acredita? Acredito. Eu não. Pra mim, isso não vai interferir. Eu tenho outro tipo de autoridade, mas não questiono quem tem. Não te questiono. Sim. Entendeu? Vamos lá. Pode ir pra próxima? Vamos pra próxima? Depois de 5 anos separada, estou namorando um cara 10 anos mais novo que eu. Damos muito certo, mas parece que eu não aceito muito essa diferença de idade. O que você acha?
Eu acho, amiga, que você tá Ela não tá aceitando? Ela não tá aceitando. Tira essa caraminhola da cabeça. A idade é só um número. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você deseja com esse relacionamento? E a idade também não define ninguém, não. Tem muito cara aí de 20 e poucos anos que dá show em homens de 40 em maturidade. Ah, sei não, hein? Em maturidade. Ah, bom. Tem muito homem de 40 anos que não quer nada com a dureza, Tony. É mesmo? Tem, 40, 50. Isso, claro que uma mulher 10 anos mais velha, mas um homem 10 anos mais velho também, tem 10 anos na frente. Se eu estiver com um namorado 10 anos mais velho que eu, ele tem 10 anos de vivência a mais que eu. Se eu tiver com um namorado 10 anos a menos, eu tenho 10 anos de vivência a mais que ele. Mas tudo a questão é o seguinte: o que eu quero desse relacionamento, o que essa pessoa pode me dar. Idade é apenas um número. Interfere? Interfere se a pessoa permitir que interfira. Mas o que eu acho legal é que ela mesma já respondeu aqui, ó. Damos muito certo. Pronto, acabou. E se para esse homem tá tudo bem, se para você tá tudo bem, minha filha, tem uma palavrinha. Pode falar besteira? Foda-se. O que os outros pensam. Então você pense bem desse namoro. Pense bem de você, se liberta desse preconceito, desse etarismo, dessa questão de idade. Hoje de manhã eu estava vendo aquele programa com a Patrícia Poeta de manhã, da Globo. O Encontro. Encontro, isso. E a Sabrina Sato tava lá falando que ela casou recentemente com o Nicolas Prats lá. 16 anos mais novo que ela. E ela contando como é a conexão deles e o quanto eles estão construindo uma relação bacana um com o outro. Exceção. Um cede daqui, outro cede dali e vai junto. E daí, idade é só um número. Isso tem outro problema também, né? O que os outros vão achar? O que os outros vão falar? Deixa os outros falar o que quiser. Exato. Porque aqui vai falar de qualquer jeito. Se você ficar uma semana de férias, uma semana na sua casa dormindo, vão falar que você jogou suas férias fora. Vão falar. Sem perguntar, por que você ficou dormindo? Porque você estava cansado? Você estava com dinheiro para viajar? Ninguém chega e fala assim, por quê, né? Qual foi o motivo de você estar desse jeito? Ou já então chega não sabe, se não sabe o que está acontecendo também, vem almoçar aqui em casa, Exato, né? chama, tenta mudar isso, Tomar né? um café, bater um papo. Exato, exatamente. Próxima? Existe a idade da loba? Yes, adoro! Tem uma pergunta nesse sentido aqui, ó. Depois dos 40, a mulher fica mais fogosa? E aí, Tony, o que você acha? Não sei. Pela sua experiência, pela sua vivência. Sei não, viu? Já tive experiência de vários tipos, né? Mas depois dos 40 tem umas que fica, Deus me livre. Jesus. Gente, tem que falar assim, peraí, tem que respirar, devagar, gastar né? sangue, viu? Gasta sangue. Na verdade, o que acontece? A mulher, depois dos 40 anos, tem uma mudança de fase mesmo. Essa mudança de fase não é que os hormônios ficam mais aflorados, que ela tem mais fogo, não é isso. É porque depois dos 40, a mulher ela tem um pouco mais de autoconfiança. E uma mulher com autoconfiança, ela quer naquele momento aproveitar. Então, se ela está num relacionamento, ela vai se entregar para aquele relacionamento. Se ela vai ter uma noite de prazer, é para ter uma noite de prazer. É para sair do faz de conta, para sair da ideia de fingir prazer. Não finge, não. Ela tá ali e ela é inteira. E é inteira mesmo. Então, se ela tem uma autoconfiança, se ela já não está preocupada mais com a questão do corpo, com a questão da idade, com a questão das gordurinhas, das estrias, porque isso é um tabu para nós mulheres, se ela já não tem mais essa preocupação e ela está inteira na relação, ela vai se entregar e vai viver isso, assim, com toda a plenitude. Então, a idade da loba existe no quesito autoconfiança. É a mulher ter mais domínio dela e saber o que ela quer. Então, ela não entra numa relação para brincar. Pode ser de uma noite. Eu não quero brincar, eu quero aproveitar. Ela já está mais madura, né? É mais dona de si, né? Tem menos preocupação com o que o outro também vai pensar. Então, tudo isso impacta. A idade da loba tem uma relação direta, então, com a autoconfiança dela ter mais domínio sobre ela mesma e não ter tanta preocupação com o outro.
Então, Entendeu. a idade da loba, ela é dentro existe. dessa perspectiva. Não é lenda, não. Não, Existe. não é. E homens, por isso que os homens mais novos têm aí, né, um fetiche, uma atração por mulheres aí que já passaram dos 40, um pouco mais velha. Por quê? Porque sabe que essa mulher, principalmente na cama, ela vai se entregar e vai viver uma relação intensa mesmo. E o camaradinha se prepara, viu? Existe uns melzinhos ótimo. Quem quer ir, ó, acessa o perfil da Descobri, que tem uns melzinhos lá, ótimo, descobri.fem. Aí, aproveitando de novo, quem tá chegando Melzinho- agora, eu quero deixar meu Instagram. Melzinho pra homem ou pra mulher? Pra ambos, é o melzinho árabe. Ah, meu Deus. Meu Deus, lá das Arábias. Gente, lá das pirâmides. E... Ai. Nossa, eu vou deixar aqui meu Instagram de novo, pra quem tá chegando agora, é Patrícia Fonseca Sexóloga, me segue lá, que aí depois eu te passo também as dicas do melzinho árabe. As dicas do melzinho árabe. Eu tô curioso com esse melzinho árabe. Ó, gostou, Tony gostou. Vamos pro próximo, Tony. Bora. Qual o principal motivo da ejaculação precoce? Então, Difícil, hein? em parte sim, porque são vários fatores. Mas o principal deles é a ansiedade, Tony. Porque o que acontece? Tem muitos homens que são muito focados na ejaculação. Então, ele tá numa relação, ele começa ele começa o sexo já focado na ejaculação. Então, ele tá tão focado naquilo que ele não consegue perceber o que tá à volta. Ele não tem prazer no restante. Então, ele tá tão focado, o principal motivo dele é gozar, o principal é isso que ele quer, e vem com a ansiedade, aí acaba que o corpo vai responder aquela ansiedade dele. Então, o principal motivo hoje que causa ejaculação precoce, tirando aí até a questões hormonais, a questões fisiológicas, é a ansiedade. A ansiedade é o mal do século, ela impacta em todos os aspectos da vida de uma pessoa. E a ejaculação tem uma relação direta com a ansiedade. Até por isso também se chega a um certo ponto, dizem que o homem mais maduro, ele fica mais seletivo? Se fica mais seletivo? Isso. Depende, Tony. Depende, assim, nós estamos falando de homens, né? Sim. Não estou falando de moleques. Não estou falando de homem que precisa se provar para o outro a todo momento. Na verdade, eu entendo que o ser humano precisa ficar seletivo. Nós estamos aqui num processo evolutivo. Então, um homem de 50 anos que começa a namorar uma menina de 20, Não. assim, eu Não estava vai. vendo alguma coisa do Amado Batista, parece, que estava num jogo de futebol aí, ele e a mulher dele. A diferença de idade entre eles é gritante. Qual que é o esforço para dar certo? É diferente, sabe? Então, assim, um homem mais velho, mais vivido, pensa, um homem com 50, 60 anos, ele já não tem o pique mais de um homem de 20, quando ele tinha 20, 30 anos. É fato. Não adianta querer cobrar isso dele, assim como nós mulheres também. Aí ele vai começar a namorar uma menina de 20 anos, uma menina de 20 anos que vai querer farra, festa, que tá querendo aproveitar a vida, que pique ele tem para acompanhá-la. Tudo isso tem que ser conversado. Então, assim, é natural no ser humano ficar mais seletivo, mas nem todos os homens acompanham isso com a idade. Entendeu? Eu acredito que um homem mesmo, à medida que ele vai tendo mais consciência de si, ele vai ficando, né, mais maduro, ele tem uma estabilidade financeira, ele quer alguém para complementar aquilo. Eu imagino, é o mundo ideal, saudável. Ele não quer alguém para torrar o dinheiro dele ou para trazer complicação para a vida dele, E né? mulher também tem essa fase de ser mais seletiva em uma determinada idade? A mulher, por natureza, é mais seletiva porque nós somos educadas para isso. Na seguinte fala, eu respondo isso. Cuidado que o homem só quer aproveitar de você. A gente escuta isso mesmo. Direto. A gente escuta isso. Então, por natureza, a mulher é um pouco mais seletiva. A questão é que nós não entendemos o que nós queremos de relacionamento. Então, com 18 anos, a menina quer aquele cara descolado, aquele cara que empina moto, aquele cara que tem tatuagem, aquele cara que bebe, que é um pouco mais, né, vamos dizer assim, que briga, que defende ela. Às vezes ela tá querendo isso, mas com 30 anos ela não quer isso mais.
ela já tá querendo segurança, quer estabilidade, que um cara que é meio porra louca não vai dar pra ela. Mas a tendência é que a gente também fique seletivo, mas tem casos e casos, não dá pra gente trazer aqui. Tem mulher que casou nova com... Nós estamos vivendo hoje o divórcio cinza, né? Que é uma denominação para os divórcios depois aí dos 40, dos 50 anos. Então tem mulher que casou lá com 18, 20 anos, que viveu aí 20, 30 anos casada, que casou para sair da casa dos pais, viveu a repressão do pai, depois vive a repressão. Tem cliente que fala, vive na prisão do casamento. E aí, quando sai desse casamento, ela quer seletiva, é a única coisa que ela não vai ser. Ela quer passar o rodo mesmo, quer aproveitar o tempo que ela ficou enjaulada, entre aspas, assim. Então, depende de cada caso, sabe? Mas numa linha evolutiva, a tendência é que a gente fique mais seletivo, né? Entendeu. Olha, tem uma pergunta aqui, mas eu vou querer que você responda ela depois do comercial. Ok. Que a gente vamos beber uma aguinha e daqui a pouquinho Você a gente quer deixar volta. a pergunta para a pessoa saber aí? Sim, claro. Amo, mas não sinto o T grande. O que fazer? T grande é bom. Não sente desejo, né? Vamos pôr assim. Fica mais bonito, né? É verdade. Então, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente retoma. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Intimidade, hoje perguntas e respostas. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM. De volta com Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, hoje fazendo aquela perguntas e respostas. A Patrícia responde tudo, viu, não é isso, Patrícia? A ideia é responder tudo. Se eu não souber a resposta, pelo menos eu vou aprender e responder depois. Eu falo, se eu não tô sabendo, não, deixa eu estudar, deixa eu pedir ajuda pros universitários. Patrícia, antes da gente ir pro break, tem essa pergunta aqui, ó, do ouvinte falando que amo, mas não sinto ter grande. O que fazer? Você até floreou, né? Não sinto desejo. Exatamente. É porque nós temos a ideia fantasiosa, romântica, que se eu amar uma pessoa, eu vou desejá-la. Desejo e amor não necessariamente andam juntos. Eu posso desejar alguém e não amar essa pessoa e não querer construir uma vida com essa pessoa. E eu posso amar uma pessoa e não sentir desejo por ela. E não arrepiar quando essa pessoa me encosta. Na verdade, quando a gente ama, se você ama, se tá junto e não sente desejo, tenta construir esse desejo. Mas aqui, nem todas as relações a gente consegue construir o desejo. E onde não tem desejo, onde não tem sexo, não tem relação amorosa. Não tem. Vai virar amigo, vai virar um casal de amigo, de irmãos. Mas assim, o desejo, ele precisa existir. Com o passar do tempo, ele vai mudando de fases, mas ele sempre tem que ter o desejo entre o casal, tá? Então, assim, não se sinta ruim, achando que você é má, porque você ama e não sente desejo, porque é normal. Nem sempre onde tem amor tem desejo, nem sempre onde tem desejo tem amor. É possível construir ambos. Depende muito do diálogo, da comunicação, da disposição da construção desse amor, desse relacionamento com amor e desejo. Ou seja, bater aquele papo maneiro, aquele papo profundo. Sim, diálogo é a base. As pessoas fazem sexo, que é o ato mais íntimo que existe do ser humano, mas elas não falam sobre. Falar sobre sexo é um tabu, mas fazer não. Como assim? Ô, Tony, tem uma pergunta aqui que eu recebi. Tá. E eu quero, não tá na relação sua, mas eu quero trazê-la aqui, que eu achei interessante. Duas, na verdade. Homens têm medo de mulheres resolvidas e independentes? Eu não. Homens? Eu não. Homens eu não tenho medo, tem. não. Homens, gente. Aqui, ó. Homens. Quem tem medo de mulher resolvida, independente, é homem que não amadureceu ainda, que tá verdinho lá no pé. Porque, na verdade, ele tem medo, ele não tem autoconfiança o suficiente para lidar com uma mulher resolvida, porque uma mulher resolvida vai cobrar do homem uma postura de homem, entende? Então, muitos homens
que ainda não chegaram nessa maturação, Nessa fase. tem medo. Tem medo, assusta. Nessa fase do jogo, o bicho pega. Eu que o diga. Pensa, você acha que os homens não têm medo de mim? Muitos têm, não querem nem... Nem chegar perto. nem chegar perto. E olha que eu nem sobrava. Não, imagina. Não, só um pouquinho. Mas enfim, os homens, a maioria, né... Os homens de verdade, homens que já entenderam quem eles são, que sabem o que é importante pra eles, estão loucos com mulheres resolvidas. Eles gostam de mulheres resolvidas, porque uma mulher resolvida pega na mão dele e fala assim, vamos pra vida, meu filho. Vamos juntos pra vida. Eu falo que mulher tem 2 funções importantes na vida de um homem. Ou ela pega na mão e faz esse homem voar e voa junto com ele mesmo, ou ela pega na mão, fura um buraco e joga ele lá dentro. Porque a mulher, gente, ela tem uma capacidade de gestão na vida de um homem que é surreal. Nós dominamos vocês. Ponto. Verdade ou mentira, Tony? Ainda falou que não é bravo. Imagina. Imagina. Não, na verdade, Né? não. Deixa eu perguntar ao Lucas. Lucas, sua mãe é brava? Não, já falar que não. Mas, enfim, as mulheres têm muito poder sobre os homens. Porque todos nós viemos de uma mãe. Sim. Entende isso? Então, há uma autoridade forte na vida de um homem é uma mulher. E a mulher faz o que ela quiser com o homem. Ela faz o que ela quiser. Não estou sendo machista, não estou sendo feminista, só estou trazendo os fatos. Só os fatos. Entende? Eu até conto um caso. Senhora. Conto um caso. Meu primo trabalha com café. E ele tem um barracão que armazena, beneficia café e tal. E lá tá cheio de regra, porque ele é metódico. E aí, chegou... Nunca vai mulher lá. Só homem. E de repente chegou uma corretora de café para acompanhar o embarque do café. Ele falou, Patrícia, tudo que não pode fazer essa mulher fez e ninguém falou nada. Não fala mesmo. E ninguém falou nada. Todo mundo tem medo. Inclusive o peso ficou errado. Tipo assim, ela parou o carro onde só para caminhão e ninguém para carro lá. E ninguém falou pra ela, tira seu carro daí, porque aí é lugar de parar caminhão. Ela colocou o carro onde não pode, ela conversou não sei o quê. O caminhão saiu de lá sem pesar do jeito que tinha que pesar. E eu falei, e aí, como assim? Ela falou, pois é, pra você ver como o homem fica diante de mulheres. É verdade. Não é? Não sei se é receioso, ou se é medo mesmo. Que é? Eu acho que é meio admirando mesmo, assim, tipo meio, tá, ó, que mulher, né? Tá ali admirando e tal. E aí esquece um pouquinho das regras, esquece um pouco da racionalidade. Porque se tem algo que domina os homens, é a racionalidade. A mulher tira vocês dessa racionalidade. Por isso que a gente consegue ter um certo domínio sobre vocês. Tá vendo? Entende? Tá vendo? Mas eu trouxe a explicação. Eu trouxe a explicação. Ainda conta entende? tudo, vou te falar. Aqui eu tenho mais uma perdido. pergunta. Eu tenho mais uma aqui, que eu também gostei dessa. Todo homem trai? Tô bem desanimada. Depende. Isso depende. Não é? Na verdade, deixa eu te contar. O ser humano, por natureza, é desejante. Nós, mulheres, temos uma relação com o nosso desejo diferente dos homens. Mas homens e mulheres desejam, ponto final. O homem tem um outro agravante, porque o desejo nele é ativado pela visão e pelo olfato. Sentiu o cheiro, sentiu o cheiro, já arrepia. Então, a não traição para o homem tem que ser uma escolha dele. E ele tem que estar muito certo do relacionamento que ele está. Porque ele tem que se vencer diariamente. E principalmente dentro de uma cultura que meio que faz vista grossa para a traição masculina. A traição, sim, sempre fez. A traição feminina é julgada, é escancarada, é jogada no ventilador. Essa mulher que traiu não presta. E pronto. Gente, não tô falando isso não, né? Aqui normalmente a sociedade traz isso. E sem pensar o motivo pelo qual teve essa traição. Mas o homem quando trai, é do homem. Verdade. Não é? Então aqui, assim. O homem, por natureza e por uma questão cultural, ele é levado à traição, sim. Fato. Mas depende muito do homem.
O homem, por isso que é difícil para alguns homens ter mulher resolvida. Porque diante de uma traição, uma mulher resolvida, independente, a primeira coisa que ela vai falar com esse cara, filho, da linha, não te quero. É assim. Eu não sei se tem ainda, porque eu não vejo TV. Tinha, como é que chama? Teste de fidelidade. Eu achava antigo isso. Eu achava uma sacanagem aqui. Era no SBT? É uma Manchete, sei lá, Band? Não sei. Na Rede TV. Rede TV, verdade. Eu achava uma sacanagem, viu? Porque não tinha como. É o óbvio. É o óbvio. Foi feito para o cara cair. Para dar ibope mesmo. Vai dar, gente. Não adianta isso. Então, assim, é a questão cultural, a questão da própria... A mente do homem é muito mais liberada por prazer do que nós. Nós mulheres, estamos lá atrás ainda com relação a isso. É tanto tabu, é tanta coisa. O homem não, o homem tá resolvido. O homem é assim, ó. Se ele tá triste, sexo ajuda ele a sair da tristeza. Se ele tá deprimido, o sexo ajuda. Se esse homem tá cansado, o sexo ajuda. Se esse homem tá eufórico, o sexo tá ali. Você entende? E nós, mulheres, não é assim. As coisas não acontecem com a gente dessa forma. Mas tem uma coisa também, né? A segurança do casal também influencia muito, né? Muito. Porque eu passando segurança para você passando segurança para mim, os dois vão seguir. Exato. O que a gente precisa entender aí, enquanto ser humano, independente de ser homem ou de ser mulher, é que nós somos seres desejantes. Então, eu tenho que entender qual é o valor da pessoa que está do meu lado. E como que essa pessoa ficaria se descobrisse uma traição minha. E aí? Compensa correr o risco dessa traição? Porque a pessoa que está do meu lado, se ficar sabendo, ela pode me deixar. Eu vou pagar o preço, que é a possibilidade dessa pessoa descobrir e me deixar. E falo mais uma coisa, gente, é muito difícil a mentira que fica escondida por muito tempo. E mais, quando a pessoa trai uma única vez, aí parece, traiu, beleza, mas à medida que ela vai traindo, ela vai perdendo medo. E aí ela vai correndo mais riscos, sabe? Que ela vai, igual um jogador, eu vou começar a jogar, eu jogo 5, depois jogo 10. Quem trai também é assim, ele vai perdendo medo. Ele vai perdendo, os riscos vão ficando, assim, mais fáceis de serem vividos, entendeu? E, meu amigo, vou te falar, viu? Se a mulher chegar para você e perguntar, você tá me traindo? Cuidado com a sua resposta, porque ela já vem com foto, Se a mulher vídeo. chega e pergunta, você pode ter certeza que ela já tem umas provinhas aí, então fale a verdade. A questão é assim, é se vencer, é lidar com o seu próprio desejo diariamente. O desejo vem, Tony, o desejo vem para homens e para mulheres, ponto. Sim. Eu acolho esse desejo e falo, olha, desejo ok, é uma pessoa que me atrai, mas eu decido não dar sequência, ponto, é assim. Agora, se eu nego esse desejo, se eu nego esse mim aí, o negócio vai ficando pior. Porque aí eu até sonho com essa pessoa. Bora pra frente? Sim. Tenho muito desejo, gosto de namorar, mas nem sempre chego lá. Toda mulher é assim? Não, nem toda mulher, não. Toda mulher não é assim. Na verdade, o que acontece? O corpo da mulher é preparado para o prazer. E para chegar lá, sempre. A questão do corpo da mulher é que tem a mente. Quando tem a mente bloqueia. O que falta para você? Você gosta, é algo prazeroso para você, mas você tem dificuldade em ter orgasmos. Se estiver tomando alguma medicação, você não fala, mas se estiver tomando alguma medicação antidepressiva, ansiolítico, isso interfere, dificulta chegar no orgasmo para homens e para mulheres, tá? Mas a questão é aqui, você precisa descobrir um pouco mais sobre o seu corpo. Converse com o seu parceiro sobre isso e descubra um pouco mais do seu corpo para entender o que é preciso ser feito para você chegar ao orgasmo. Porque você vai descobrir isso. Qual é a melhor forma? Pode ser o serviço que está sendo feito também? A forma como está sendo feito. A forma, tá? E, gente, é prazeroso do início ao fim. Mas nem por fato de ser prazeroso do início ao fim, quer dizer que eu vou chegar ao orgasmo. Entende? Eu preciso entender o que vai me dar mais prazer, a forma como eu chego lá, para que eu possa inserir isso dentro do meu relacionamento. E mais uma vez, quebrando mais uns tabus aqui. Orgasmo feminino, orgasmo é clitoriano. Ponto final. Apenas 5% das mulheres que têm vida sexual ativa têm orgasmo com penetração. E isso vai depender, inclusive, da posição que ela tiver. Porque sempre vai ser clitoriano, pronto. Então,
Aprendeu, Alex? Então é isso. Então já sabe onde que tem que trabalhar, né? Qual posição, qual forma que é melhor aí, o que tem que fazer. Então, fui clara. Bem clara. Bem clara. Uhum. Faltou desenhar. Se precisar, tem uns desenhos aqui, ó. Já pego aqui. Não, tá bom. Ter uma única experiência com a pessoa do mesmo sexo me torna gay? Não. Não torna. O que torna uma pessoa, a definição da escolha, a definição da orientação sexual da pessoa está no desejo. Se ela teve uma experiência, gostou, não gostou, gente, o corpo vai responder, Tony. O corpo vai responder, ponto final. Sempre o corpo vai responder aos estímulos. Independente de ser homem ou mulher, o corpo responde. Responde a brinquedos, responde ao mercado de sex toy crescendo aí assustadoramente. Mas a questão é a seguinte, o que define uma orientação sexual ou não, o que define, né, na verdade, é o desejo. É né, o cara ou a mulher uma mulher olhar para outra mulher e desejá-la. Falar, nossa, que boca, que corpo, que isso, entende? Igual a mulher quando olha para o homem, nossa, que barba é essa? É diferente. É igual um homem olha para outro homem e fala, queria essa barba em mim, entende isso? É o desejo. É o desejo, não é a experiência. Por quê? Porque tem muito homem que já descobriu o prazer no ânus. O prazer né? Então, ele gosta de receber estímulos, mas ele não é gay, não. Ele quer que uma mulher faça isso nele. Entendeu? Tony, o mundo lá fora a gente precisa, né? Não é, tá? O desejo. É o desejo. É o desejo. Olhar a pessoa do mesmo sexo, olhar pra outra, né? Do mesmo sexo e desejar. Não é o fato de ter tido uma ou outra experiência, tá? É questão de desejar que se torna... eu tive uma e quero mais. Eu quero viver isso mais. Eu gosto de homem. Eu sou homem, gosto de... Me atrai a outros homens. Eu gosto da mão de outro homem. Eu gosto... Então, é isso. Não. Você entende? Você gosta não, amigo? Não mesmo. Não mesmo. Ok, então a sua orientação sexual já está bem definida. Graças a Deus. Entende? Tá tudo bem. Não tem preconceito, viu? Não, eu também não. De jeito nenhum que eu tenho, imagine. Mas eu não. E vou ser muito sincero. Uma pessoa, né? Um homem ou uma mulher, pra descobrir a sua orientação e bancar a sua orientação, tem que ser macho demais. Eu falo isso. Tem que ser forte demais, seja mulher ou homem. Por quê? Primeiro porque tem que lidar com a desconstrução cultural e educacional que recebeu a vida inteira. E a barra que a pessoa enfrenta, tanto dentro de casa Sim, quanto na... Você tá exato. louco. Então tem que ser... Por isso que a pessoa tem que ter muita certeza. Ela tem que ter certeza daquilo de verdade, mas assim, certeza a ponto de falar, então, eu sou... a minha orientação, eu sou gay, então eu vou defender isso. Mas a pessoa tem que ter certeza. Por quê? Porque se essa pessoa não tiver certeza, no primeiro embate que ela tiver com o amigo, com a sociedade, com a família, ela vai, mas eu podia tentar, então, às vezes eu não sou. Entende? Tem gente que vive... exato. Aí vive numa corda bamba. A pessoa fica doente da cabeça, gente. Isso é fato. Verdade. Agora, o corpo humano, ele não tem sexo, assim, ele não vai olhar, ele recebendo estímulo de homem ou de mulher, ele vai responder ao prazer. Vê dos olhos pra ver, porque a mente que te libera, o desejo tá na mente, não é no corpo. Entende isso? Entende. Por falar em corpo, o homem ficar muito tempo sem sexo, ele pode ter alguma consequência negativa? Então, aí tá falando só de homens, né? Mas vamos falar de ser humano, meio preconceituoso, achar que é só homem que não pode ficar, né? Aqui, não tem problema nenhum pra ninguém. Nenhum pra ninguém. Nenhum. A diferença é que o homem sente dor e a mulher não sente. Então, essa é a única diferença. Falar assim, pode ficar doente, pode subir pra cabeça. Eu escutei isso. Não tem nada disso, não acontece nada disso, mas é inegável que, segundo até a Organização Mundial de Saúde, que um dos pilares da saúde emocional do ser humano é a prática sexual. Então, não fazer não te deixa doente, mas fazer te deixa mais saudável. Então tá, né? Então...
Vamos fazer, né? Vambora, Bora. vamos ser feliz. Mas com muito respeito com o seu corpo, com muito cuidado, porque não é o fato de falar, olha, a Organização Mundial estabelece que um dos pilares da saúde humana é a prática sexual. Não é por causa disso que você tem que se perder no mundo aí, não. Tem respeito com o seu corpo. Quando a mulher tem orgasmo, dá pra saber? Nós somos tão fera que quando a gente quer mentir, até isso a gente consegue. Ó, assim, das experiências que eu tive, dá. Mas dá. Mas assim. dá pra saber. Se for de verdade, dá. Se o homem prestar atenção nessa mulher, por isso que eu gosto muito dos relacionamentos duradouros. Eu acho que os relacionamentos duradouros, a gente só tem benefícios com eles, a gente precisa aprender a lidar com eles mesmo, assim, e valorizar. Porque o relacionamento duradouro te faz prestar atenção na pessoa. Quando você presta atenção na pessoa, você vai entender as respostas do corpo dela. Você aprende as respostas com o olhar, não vai aprender com o corpo? Quando você tá há muito tempo com a pessoa, do jeito que ela te olha, você já sabe a resposta. E com o corpo também é da mesma forma. Então, assim, dá pra... A mulher pode fingir o orgasmo e o homem não perceber? Pode, sim. Mas é possível esse homem perceber? Quando ele constrói uma relação mais duradoura e de prestar atenção nessa mulher. Porque tem muito homem que tá muito focado no seu prazer e não tá esquentando muito com a mulher, não. A dica pros homens é a seguinte, gente, o homem é um micro-ondas, você ligou, acendeu, tá? Porque, o desejo do homem olhou, ele já quer. Então, a mulher não, a mulher é um fogão a lenha. Então faz o seguinte, acende essa mulher primeiro, fica 15 minutos lá acendendo o fogo dessa mulher. Depois você pensa em você, porque aí vocês vão chegar num acordo comum. Um fogão a lenha gasta. O corpo da mulher estar pronto para o desejo é de 15 a 20 minutos. E aí, tem homem que fica 15, 20 minutos lá? Gente, vamos trabalhar a mão, os beijos. Muito melhor do que ficar só finalmente. Para, né? Aproveita. Próximo. Por que muitos homens amam ás de copas? O quê? Por que dessa preferência? O Alex entendeu. Eu entendi também. O Alex entendeu. Por que muitos homens amam o ás de copas? E por que dessa preferência? Eu adorei. Não é essa mensagem de copa que tá escrita ali, tá? Não. Mas enfim, mas eu gostei da explicação, da leitura aí, da troca. Na verdade, o que acontece? Há toda uma questão emocional, mental, né? Sobre isso. Pro homem, tem uma relação muito forte com dominação. O que é proibido. Então, é aquilo que nem toda mulher quer, nem toda mulher gosta. E aí vem aquela questão de que o homem é um conquistador de natureza. O homem, ele é um caçador de natureza. Então, ele quer aquilo que realmente é mais difícil. Por que que os homens tendem a gostar? Pela posição, pela dominação. Porque pro homem é mais difícil, não é toda mulher que permite, não é toda mulher que gosta. E aí vem a questão de ser exclusivo, de ser único, de só de vez em quando, de ser raridade. Então, tudo isso interfere muito no desejo do homem. Agora, falar assim, tem gente que fala, porque é um pouco mais apertado. Fala, depende, né? Tem gente que acha, tem gente que não. Vai depender muito. Por isso que as mulheres precisam fazer exercício pro canal vaginal, pompoarismo, que é fortalecer o canal vaginal. É músculo, gente. Então, ele precisa ser fortalecido, então, até para quebrar um pouco dessa... Ficar mais apertadinho, né? Enfim, gente, mas a preferência tá muito aí pela dificuldade, por ser proibido e pela questão da dominação. Por isso que os homens gostam muito disso. E é muito difícil ver um homem que não quer. Como eu atendo só mulheres, eu vejo isso lá, mas o marido quer, que bobeira, pra que isso, gente? Ué, se é bom pra você, faça. Se não é, não faça. A mulher não tem que fazer só porque o homem quer, não. Ninguém é obrigado. Né? Ninguém, não é? Ok, Tony, mais alguma pergunta? Acabou tudo. Acabou? Hoje foi bom, hein? Muitas perguntas. Muitas. Meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. Quem não me segue, passa a me seguir lá, por favor. Semana que vem eu vou falar sobre maternidade, porque nós temos o Dia das Mães aí no próximo domingo, chegando. Eu quero trazer a questão
desconstrução de que essa mulher precisa viver a maternidade 100% do tempo. A maternidade é maravilhosa, ela suga a gente da gente, mas a gente tem que fortalecer a mulher que nós temos aí em cada um de nós. Deveras. Ok. No mais, Obrigado. eu que agradeço. Boa semana. Pra nós. Bom descanso. Já tá com o olho Obrigada. pequenininho. É. Ei, gente. Nem vi o show da Lady Gaga sábado, aposto que viu. Não vi Aí, ó, mesmo. dormiu. Dormi mesmo? Dormiu. Nossa, ainda tomei um vinho. Aí, dormi cedo. Você, um quarto de Não, tomei uma taça de vinho. um quarto da taça? Não, um vinho português maravilhoso. Amei esse vinho, quero até Deu com comprar alcoólico, depois. não? Quase. Patrícia, obrigado. Bom descanso, boa semana para Obrigada você. pra nós, viu? Tchauzinho. Esse foi o Intimidade desta terça-feira, que volta na próxima semana. Daqui a pouquinho eu tô de volta com Fazendo Amigos. Dá um tempinho aí. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.